Olá a todos, Ferhel aqui novamente. E no vídeo de hoje, o que eu vou estar mostrando para vocês? Eu vou estar lendo os comentários técnicos que eu recebo neste canal. Então vamos para o vídeo que vai ser bem interessante. Bom, o primeiro comentário técnico que eu recebi foi no meu vídeo do Windows FX11, né? Que é aquele Linux com cara do Windows. E quem me respondeu o comentário foi o próprio Linux FX, que seria o YouTube do criador do Windows FX. E ele me disse o seguinte: é o PowerShell da Microsoft, sim, man. Aí deu risada depois. Bom, isso aqui entra mais como uma correção, né? Porque eu falei que era um shell de Linux modificado. Não, realmente é o PowerShell da Microsoft, né? Do Microsoft Windows. Vou explicar aqui para vocês basicamente aqui. Vocês já viram aqui no meu canal que eu já mostrei o Edge no Linux, né? Inclusive eu vou trazer mais alguns materiais do Edge, já que a versão stable, né, estável, chegou agora no Linux, então eu vou trazer material. Tem já o Visual Studio Code para Linux, tem o Skype, né? Apesar de que o Skype está meio por fora, tem o Teams, né? Você pode usar muitos recursos hoje em dia da Microsoft, né? Que é a fabricante do Windows no Linux, né? E o PowerShell não seria diferente. E como o PowerShell é uma ferramenta que vai mais para o lado também dos servidores, então é muito interessante de repente até você ter algum servidor Linux na sua empresa e possa ter um PowerShell também instalado por conta de alguns recursos, né? Então sim, tem o PowerShell da Microsoft para Linux. Agora o segundo comentário foi do Leonardo Ferreira no meu vídeo do Xubuntu 2110. Olá meu amigo, tenho uma pergunta a fazer. Como você coloca as seções no painel superior do seu XFCE? Tipo, fica apps, arquivos, etc lá em cima, fica aparecendo o painel do Mate. Você tem algum vídeo ensinando a fazer isso? Assim, eu tenho, assim, tem como deixar esses menus assim. Eu ainda não fiz nenhum vídeo mostrando de repente para deixar igual o painel do Mate, né? O que eu tenho é o menu app, né? Só que ele deixa assim, não igual do Mate, ele deixa mais parecido com o painel que era do Unity, né? Só se for do Ubuntu Mate você pode fazer essa conversão, né? Você tem o tradicional, né? O Mate tradicional, e você pode fazer umas modificações para ele deixar ele igual ao Unity, né? Que é o XFCE menu app, né? Porém, né, se você está querendo deixar mesmo igual do mate tradicional, né, depois eu vou dar uma pesquisada se tem como. Apesar de que assim, a interface mate também é um ambiente gráfico bem leve, né, já que ele é baseado em cima do GNOME 2, e o GNOME 2 era bem tranquilo. Eu, assim, quando eu comecei no mundo Linux, né, eu usava o Fedora com um ambiente gráfico GNOME, que na época era o GNOME 2. E o Gnome 2 era super tranquilo de usar, eu consegui usar de boa do meu Sempron, né? Era um Sempron 3000, a primeira máquina minha que eu usei Linux foi um Sempron 3000 com 128 MB de memória RAM só, depois que eu ampliei para 256. Mas aí depois que veio a atualização para o Gnome 3, ficou impossível de usar o Fedora ali, né? Eu tentei também usar no caso, na época, o Ubuntu, né? E também não deu certo. Aí eu acabei optando por usar o Fedora no ambiente XFCE. E aí foi aquela coisa, o ambiente XFCE ele ainda é leve, né? E ele aguenta até máquina com menos memória RAM, né? E o Mate também entra nesse quesito. Eu acho que você, nesse caso, você pode até mudar, né, do XFCE para o Mate, que não vai ter tanta perca de desempenho. Agora, se você estiver querendo ver como que faz assim, eu vou dar uma procurada para ver se tem como deixar o menu do XFC parecido com o do Mate. Ou de repente, às vezes, você até pode colocar o menu do Mate, né, no XFC, né? Eu vou dar uma olhada nisso depois e aí eu te falo. Mas caso seja só mesmo, tipo, menu igual, ou aquela transformação do Ubuntu Mate para deixar ele parecido com o Unity, né? Aí sim tem o menu app, ele pode fazer isso, né? E tem outros modificadores que também pode fazer. Mas eu vou trazer um vídeo depois melhor falando disso. E o terceiro comentário foi usando um controle do PS3 no Linux. Aí ele está falando que o dele não autoriza. Quem respondeu isso, quem me fez esse comentário foi o Pedro Manuel.
Bom, no caso assim, você tem que ter o JST teste instalado, né, que é para você testar joystick, né? Outra coisa que você tem que fazer é o Bluetooth tem que estar habilitado, né? E aí a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que plugar com cabo, né? Você tem que estar com o cabo USB plugado e apertar o botão do P3. Pode ser que em algum modelo de algum paralelo do PS3, né, realmente não funcione, né? Mas o normal é que pelo menos funcione para 99% dos controles, né? Pode ser que um ou outro acabe não funcionando. E caso de repente realmente ele não funcione sem o cabo, só via Bluetooth, né? Aí você tem que jogar ele mesmo com cabo. Eu tô com dois controles aqui, um deles aqui ele funciona sem o cabo, o outro não. Aí eu por questão assim de facilitar as coisas, eu acabo deixando os dois com cabo na hora de jogar. Até porque eu não me locomovo para grandes distâncias, né? Quando eu jogo no computador, eu jogo com ele aqui mesmo, né? Assim, o computador na frente, né? E o joystick eu posso ficar aqui mesmo, que não tem problema nenhum, né? Então é isso que eu posso tá sugerindo para você, né? Fazer esse teste de novo, né? E ver se com cabo vai funcionar. O quarto comentário foi do Felipe Tota, no vídeo de Slacks Linux. Ele falou o seguinte: o meu problema com Slacks é áudio, não funciona de jeito nenhum. Bom, vamos lá aqui. Uma coisa que sugiro, eu vou fazer mesmo aqui no Ubuntu mesmo, mas assim, tem o comando lspci, né? Vou apertar primeiro lspci, ele mostra todos os dispositivos PCI que tem no seu computador. Ali, na terceira linha, ali onde está 003, tem o Audio Device. Se eu trazer só assim, lspci grep áudio, né? Ele vai trazer as duas opções que tem aqui, o 03 e o 1B, né? Que seriam as portas, né? Então, reconhece automaticamente. Fora isso, tem um outro comando no Linux, que aí que eu não vou entrar muito em detalhe, que é o modprobe, né? E o que esse comando faz? Ele carrega os módulos caso algum módulo não carregue. Eu usei muito ele quando eu comprei uma placa de som que não tinha o driver necessário dela para o Linux. Então eu tive que fazer o carregamento dos módulos dela de uma forma manual. Mas isso foi há muito tempo atrás, em 2007, 2008. Hoje em dia é muito raro você ter algum hardware desses básicos, né, tipo placa de som, placa de vídeo, que possa dar algum problema no Linux. Pode ser que algumas placas de vídeo de alguns modelos da AMD pode ser que tenha algum problema, mas em geral não apresentam esses problemas. Tanto que assim, e falando assim também, que eu citei a placa de vídeo, mesma coisa aqui no LSPCI. E pode ver que eu tenho um controlador da NVIDIA aqui que está instalado, está funcionando, né? E eu vou apertar aqui, ó, vamos lá, vamos dar um LSPCI, vou dar um grep, grep, que é para expressão regular, né? Esse pipe é para concatenar dois comandos, né? E eu vou escrever só NV, que ele já vai achar. Aí ele está falando que eu tenho uma NVIDIA, um controlador NVIDIA aqui, GK208M, né? E no Ubuntu, pelo menos, você tem aqui o Ubuntu Drivers, né? Que você traz aqui as opções aqui. E se eu colocar aqui Ubuntu Drivers Devices, né? Ele vai trazer os dispositivos. Demora um pouco para carregar, né? Esse aplicativo aqui, né? E aqui ele fala quais são os meus drivers que eu tenho. No caso, o recomendado aqui para mim é o driver 470 e o modelo meu da minha placa de vídeo é uma GeForce GT 740M. Para instalar também no Ubuntu não tem segredo nenhum, é o mesmo comando aqui que do device, só que você faz um auto-install. Mas aqui, isso aqui foi mais uma explicação a mais para falar desse ponto aí de parte de hardware no Linux. O próximo comentário é do Carcusto também, no meu vídeo de usando o controle de PS3 no Linux. Mano, muito bom esse tutorial, quase funcionou. Eu fui jogar GTA San Andreas, que é um jogo de PS3 também, mas os botões L3 e R3 não estavam funcionando no PC, mas no PS3 sim. O que eu faço? Bom, eu estou com o meu controle já de PS3 ligado aqui, né? E eu vou vir aqui no JS Test.
Vou vir aqui em sistemas, né? E o JSTest GTK, né? Ele já reconheceu aqui, ó. Vou clicar aqui. O L3 e o R3 são os dois analógicos, né, de direcional que ficam. Geralmente eles vão para o Axis 0, né, que é o caso do L3. E o Axis 3 aqui no meu é o L2, ó. Vou até mostrar aqui, né, apesar de que vai ficar bem, né, é o L2 não, o R3, né. E você pode testar aqui os botões aqui, né. Você pode ir testando aqui para ver se todos estão funcionando, né. Todos estão funcionando muito bem, né. Eles ficam... É uma coisa que você pode fazer de repente, essa opção aqui para mapear e para fazer a calibração. Caso aqui dentro desse seu aplicativo aqui reconheça, né, o que você tem que fazer? Você tem que, no caso, ir no emulador do seu computador e verificar se está configurado esses botões no emulador. Se não tiver, você tem que configurar manualmente. Pode ser que em alguns casos ele reconheça automaticamente, pode ser que em outros ele não vá reconhecer. E aí você tem que fazer a configuração manual. O próximo comentário foi do Marcones Almeida na área novamente. Gostei muito dessa sua personalização no XFCE. Mostre em vídeo como você fez. Abraço. E ele fez esse comentário usando um controle de PS3 no Linux. Eu já fiz essa personalização minha, né? Para quem quiser depois dar uma olhada, eu vou deixar aqui o link do vídeo aqui nessa parte aqui, ó. Eu vou colocar aqui para quem quiser fazer. Seria eu personalizando o XFCE parte 2, só que agora no Ubuntu. E eu coloquei aqui os recursos que eu utilizei para fazer essa minha personalização, beleza? Agora o próximo comentário foi do Valdinei Ribas, no meu vídeo de calculando duas datas com JavaScript. Ele disse assim: amigo, pareceu umas aulas minhas de cálculo diferencial integral que tinha na época da faculdade. Eu ficava doidinho, fortes abraços, tamo junto. Assim, o comentário dele foi técnico, mas é uma coisa que eu posso explicar assim, basicamente. Quando você trabalha com desenvolvimento, com programação, você usa aquela parte de cálculo, você usa bastante cálculo, você usa bastante coisas complexas, né? É muito comum você usar coisas relacionadas a conjuntos e a vetores e matrizes, né? Uma coisa assim, por exemplo, quando você vai ir para a parte de desenvolvimento de jogos, você tem que ter um bom conhecimento na parte de vetor e matriz. Dependendo também do que você for fazer, assim, de repente com banco, às vezes para exibir algum resultado em cadeia, essas coisas, você tem que ser em cadeia de dados, né? Você tem que usar bastante essa parte de vetorização com matriz, né? Todas essas coisas. Uma outra coisa que tem assim, que eu até vou mostrar depois para vocês, eu cheguei a tentar uma collab uma vez para falarem assim, o que vocês aprenderam na escola, na época básica, que vocês usam hoje em dia no seu serviço, no seu dia a dia. E acabou não dando certo essa collab, ninguém acabou participando. Mas eu vou trazer mesmo assim depois, que ainda ficou de trazer, um recurso que eu uso bastante em banco de dados, né, que o nome do recurso é chamado InnerJoin. E ele basicamente, você vê isso daí na escola, quando você tem aquelas aulas de conjunto, de numeração, até de alfabeto, de nomes assim, né, aquela parte de união, intersecção, quais elementos que só estão no conjunto da esquerda, quais elementos que estão só no conjunto da direita. Então você tem o join que faz isso numa consulta de banco de dados, né? E aí você tem o inner join, que no caso intersecção, o left join só vai trazer o que seria na tabela da esquerda, right join na tabela da direita, o full join ele vai acabar trazendo tudo, né? Tudo que está nas duas tabelas, né? E aí eu vou trazer mais ou menos isso daí como funciona para fazer o comparativo, né? Só para lembrar, né? Também, se alguém quiser fazer isso, ainda fica de pé. Aí fala que de repente foi proposto essa colaboração por mim, beleza? Agora vamos para o próximo comentário. E no caso foi do Humberto Sampaio contando histórias. Boa noite, meu amigo Ferrell. Eu nem conhecia esse roteador industrial pela foto aí. Ele é robusto mesmo e bem maior é o que me pareceu. E assim, esse que eu mostrei é um roteador ainda menor, né? Ele é um roteador para empresas e indústrias, né? Que tem departamentos de TI que é menor, né?
Tem uns que são maiores, que chegam a ter um tamanho de um frigobar, né? E você pode colocar várias portas. Até porque assim, o roteador caseiro geralmente ele tem uma entrada no máximo, às vezes para fibra ótica, e quatro entradas no máximo para conexões de cabo convencional de rede, né? Que é o cabo UTP, né? Você de repente você pode ter até alguns que tenham mais portas, pode, mas isso não é comum. E ele vai fazer só basicamente aquele roteamento do que você tem da sua internet para o seu da internet que você recebe, né, do seu provedor de internet, para os seus equipamentos da sua casa, né? Ele é bem tranquilo nesse ponto. Um roteador para a empresa, ele já tem outro foco, né? Ele também vai pegar de repente links, né, de dados, né, que seria links de internet, mas ele pode rotear, ele faz um roteamento de uma maneira, seria da mesma maneira, mas de uma forma mais complexa, né, diríamos isso, né? E agora, continuando o comentário dele, camarada, sua linguagem é muito técnica e me deu um nó na mente. Sem o WhatsApp hoje em dia, temos muito a perder, principalmente na área comercial. Eu trabalho com vendas e uso muito o Zap, né? Isso aí foi no meu vídeo de Drops 4 que eu falei um pouco mais do problema do Facebook e algumas regras do YouTube. Realmente, quando deu aquele problema lá no Facebook, foi complicado, né? Foi mesmo um problema técnico, né? Interno deles, né? E eu fiquei muito assim, ao meu ver, de tipo, por que deu aquele problema técnico, né? Mas ainda bem que eles corrigiram e parou de dar esse problema técnico. Aí ele colocou que ele trabalha com vendas e usa muito o Zap Business, e esses números de cifras aí me deixou até sonhando acordado aqui, que foi a perda lá de bilhões, né? Aí a desigualdade social é imensa, sim, a desigualdade social é imensa, né? Eu acho que pouca gente concentra muita renda e muita gente fica quase sem nada, né? Então eu acho que, assim, não que as pessoas deixem de ter a fortuna delas, mas eu acho que em alguns casos poderia ter uma redistribuição melhor, né, de renda. Eu acho que nem para mim o salário mínimo no Brasil é ridículo, né? Acho que quem defende um salário de 1.200 não sabe o que uma pessoa passa com isso, né? Então eu creio que a gente tenha uma melhor distribuição aqui, principalmente aqui no Brasil, um salário e de repente faça com que uma família consiga sobreviver, né? Não vem com ela, eu acho que é muito importante que a gente tenha uma dignidade mesmo nesse ponto, para que as pessoas possam consumir e possam sobreviver. Salário mínimo de R$1.100, R$1.200 não dá, é muito pouco. R$2.000 hoje em dia no Brasil já é muito pouco. Então a gente tem que pegar mesmo e ter uma melhor distribuição disso aqui no nosso país. E sobre esse negócio da vacina, eu nem me pronunciei nada, tá certo? Aí ele falou que ele também tomou a Pfizer, né? E tomou as 2 doses. E eu também, como eu já tinha falado, eu tomei as 2 doses. E agora mudando um pouco ali para esse lado de fake news, é porque ele falou no caso do YouTube, sobre as novas regras do YouTube de cortar esse lance da vacina. Porque tinha muita gente propagando fake news aqui na plataforma. Mas vamos para uma outra área aqui, que também já teve muitas fake news e muitas teorias conspiratórias, que foi o caso da tecnologia 5G, né? Quando você atinge de repente uma camada de pessoas que não tem aquele conhecimento sobre o que está sendo feito, eles falam, essas pessoas que passam essas teorias da conspiração, eles falam bem, né? E acabam fazendo com que as pessoas acreditem nessas fake news e teorias conspiratórias. Mas algumas coisas assim, se você parar, 5 minutos para pesquisar ou for para um outro lado, mas isso aí não sei se é algum problema de algoritmo da plataforma ou um assunto que de repente agrega a informação correta, não seja uma coisa que possa ser tão pesquisada, né? Mas assim, com 5 minutos você vê que a informação é falsa. Eu já vi umas pessoas divulgando, no caso fake news de 5G, falando que eles iam emitir uma radiação fortíssima lá e colocaram até uma quantidade de radiação que você fala, pô, acho que nem o Sol produz essa radiação, né? Então a gente ia fazer uma antena que na hora que ia ligar ia torrar todo mundo, né?
Então tem coisa que não tem cabimento, né? As pessoas divulgarem, né? Mas é aquela coisa, eles acabam, esse pessoal que geralmente divulga alguma fake news, que faz a parte de fake news, eles vêm com algum dado fictício, né? Que não existe. E eles falam de uma forma muito bem, né? E às vezes colocam, alguns podem de repente falar, segundo isso, mas aí você vai ver que o estudo é falso, que não sei o que é falso, né? E acabam falando de uma maneira que a pessoa acredite, e aí ela passa a ter medo sobre determinada tecnologia, ou sobre determinado remédio, sobre determinada vacina. Então eu acho que a gente tem que, um dos meus papéis aqui no YouTube é eu trazer a informação de uma forma correta. Eu acho que você tem que trazer a informação que está bem correta. Uma coisa de repente você ter alguma coisa que não tenha tanto problema para a vida das pessoas, mas você trazer de repente alguma coisa que possa afetar a saúde e a vida das pessoas, ou de repente até fazer com que as pessoas não comprem algum determinado produto por conta dessas teorias, eu acho que é muito perigoso. E às vezes assim, eu sou a favor de que as pessoas tenham que ter opinião livre, mas até os 45 do segundo tempo. Eu acho que tudo tem limite. Uma coisa é você ter de repente uma opinião sobre alguma coisa que foi implantada, tipo assim, a diminuição, diminuição, por exemplo, igual eu já trouxe um assunto aqui, diminuição de caixas físicos ali, tipo supermercados 100% automatizados, que não vai ter mais pessoas trabalhando, vai ser tudo automatizado por meio de aplicativos de inteligência artificial. E aí você pode trazer alguma opinião em relação a isso, do que você acha, como que funcionaria aqui no Brasil e o que você pode estar trazendo. E outra, de repente, é você falar alguma coisa que não tem nada a ver, não tem cabimento em relação a qualquer outra coisa, do tipo, isso daí vai emitir uma radiação solar, né? Ou a vacina vai ter o conteúdo XYZ. Aí, tipo, gente, isso daí não dá, né? Uma coisa, de repente, você tem uma opinião que, por exemplo, pode ser um agravante social, e outra é que de repente você ter alguma coisa, você afirmar, né, que você afirmar alguma coisa sem você ter completamente a prova. Assim, é isso que eu falo. Opinião, você pode dar uma opinião sobre um assunto daquilo que de repente você pode achar, né, mas você não pode fazer alguma coisa que agrave a situação. Agora vamos para o próximo comentário, que foi do Falcon 209, no meu vídeo de usando o Slack Linux, um Linux excelente para uso portátil via USB. Aí ele perguntou se o sistema aceita qualquer jogo. Bom, na hora lá eu respondi para ele que assim, dá para você instalar jogos no Linux? Dá, mas eu acho que o foco do Slack Linux não é esse. Você tem distribuições Linux que podem rodar jogos de uma forma muito mais eficaz do que um Slack, que você teria que fazer várias instalações mais complexas. Você tem o Ubuntu, né, que tem bastante jogos e tem a Steam dentro do Ubuntu, ou seja, você consegue jogar Counter-Strike, Dota 2, Half-Life, até jogos que de repente não são nativos de Linux, mas caso você tenha uma máquina que suporte bem o Proton, você pode estar rodando, que no caso é o Witcher, né, entre outros aí, você pode estar rodando esses jogos dentro do seu Linux. Borderlands 2, né, que também tem a versão nativa para o Linux. O 3 não tem, mas você pode jogar via Wine, né, via Proton, né, então não tem tanto problema. Você tem, no caso que eu falei, o Ubuntu, você tem o Mint, você tem o Pop! OS, você tem aí indo para outro lado, você pode jogar também no Fedora, você consegue jogar no Manjaro. Voltando assim, você pode jogar no Zorin, né, que é uma distribuição baseada no Ubuntu. Você pode jogar até no Debian, né, apesar de que eu acho que o Debian ele já está mais focado para outra parte. Mas assim, você tem umas distribuições que elas te facilitam mais essa entrega de você de repente estar jogando jogos, em vez de repente pegar o Slack Linux, que é um Linux mais voltado para de repente uso portátil, né. Então, assim, se queira jogar no Linux, acho que é melhor você pegar alguma distribuição que tenha já esses recursos, né, de uma forma mais fácil, como o Proton, o Wine, o Lutris e também a Steam. Agora, o próximo comentário do Pescador de Bits. Gostaria de saber se é possível baixar pacotes de transição adicionais para o Kdenlive. Sim, é possível. As transições do Kdenlive, elas usam um formato de arquivo chamado PGM, que você pode criar até a sua própria transição
usando o Photoshop, usando o GIMP, entre outros programas aí de criação de imagens, né? No caso ali tem dois botãozinhos ali quando você vai na parte de transição do lado ali, que é um para abrir e o outro para baixar. Pode ser que em alguns sistemas, algumas distribuições, o botão para baixar ele possa de repente não funcionar, mas o botão de abrir funciona, você baixa o pacote e você aponta que você quer as transições que estão dentro daquela pasta, né? Então sim, tem como você tá fazendo essa instalação. Posso até depois trazer um vídeo falando melhor disso, mas mas é uma coisa bem simples, né? Eu vou mostrar ali depois qualquer coisa assim, aonde que vai. Ali na parte de transição, né, na hora que você pede para adicionar a transição, né, que é o negócio de limpeza, né, que eles chamam, né, de limpar, né, e aí você consegue adicionar essas transições de outros formatos que não sejam aqueles só que estão dentro do Kdenlive. E era só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, deixem a opinião de vocês sobre esse assunto, né? É muito importante para mim. E eu vou ficando por aqui, gente. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Desculpe pelo tamanho do vídeo, mas geralmente os vídeos de respondendo comentários são mais longos mesmo. Mas eu vou ficando por aqui. Que todos fiquem bem, se cuidem e falou e até mais.